Dizem que Pablo Escobar foi o narcotraficante mais temido de todos os tempos. No entanto, poucos lembram que antes dele existiu uma mulher que abriu o caminho do negócio internacional da cocaína rumo aos Estados Unidos. Uma figura que serviu de inspiração para o próprio Escobar e que até colaborou com ele nos primeiros passos de seu império. O nome dela era Griselda Blanco, conhecida como a madrinha da coca. Sua história começa em Cartagena, Colômbia, em 1943. Desde menina enfrentou a miséria e a falta de recursos. Cresceu em Medellín, em um ambiente onde a rua acabou sendo sua verdadeira sala de aula. Conta-se que já na juventude estava envolvida em atividades criminosas, algo que definiria de maneira definitiva o rumo de sua vida. Aos 20 anos casou-se com Carlos Trujillo, com quem teve 3 filhos. A relação foi cheia de conflitos. Com o tempo, terminou. No entanto, Griselda tinha clareza de que sua ambição não se limitava a formar uma família comum. Sua visão ia muito além. Na década de 1970, viajou a Nova York, levando consigo um produto que apenas começava a ganhar espaço no mundo, a cocaína. Enquanto outros traficantes preferiam drogas mais conhecidas na época, ela percebeu que essa nova substância seria a chave para uma riqueza imensa. Foi ali que começou a criar rotas, métodos de transporte e redes de distribuição que mudariam o negócio para sempre. Uma de suas invenções mais comentadas foi a criação de roupas e acessórios com compartimentos secretos para esconder drogas, bolsas, sapatos até peças feitas sob medida para passar despercebidas. Também lhe é atribuído o fato de ter sido uma das primeiras a usar voos comerciais como meio para transportar carregamentos sem levantar suspeitas. Foi nessa época que conheceu um jovem ambicioso de Medellín, Pablo Escobar. Naquele momento, Escobar ainda não era o grande chefe. Estava apenas começando sua trajetória. E Griselda foi uma das primeiras a mostrar-lhe como levar a mercadoria até Miami e transformá-la em milhões de dólares. Muitos afirmam que Escobar sentia admiração por ela, mas sobretudo um profundo respeito, pois Griselda era reconhecida por seu temperamento implacável e por jamais perdoar uma traição. Em Miami ganhou um novo apelido, a Viúva Negra. E é que à sua volta os confrontos eram constantes. Inimigos até companheiros costumavam desaparecer de maneira misteriosa. Seu nome ficou ligado a uma onda de violência que abalou a cidade, onde os tiroteios entre gangues rivais aconteciam em plena luz do dia. Aqueles anos são lembrados como o período mais sangrento de Miami, marcado em grande parte pelas guerras entre organizações criminosas que ela própria liderava. Um de seus homens de confiança, Ribi Ayala, relatou tempos depois como Griselda planejava cada movimento com frieza, mesmo em situações corriqueiras. Porque, embora fosse mãe de 4 filhos, nunca permitiu que a maternidade interferisse em seus negócios. Passou quase 2 décadas atrás das grades. Mas mesmo na prisão, sua lenda permaneceu intacta. Muitos a reconhecem como a primeira grande estrategista do narcotráfico internacional. Foi temida, admirada e odiada ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, ficou marcada como mulher que abriu caminho para que outros, como Pablo Escobar, se tornassem colossos do crime. Ao recuperar a liberdade nos anos 2000, Griselda voltou a Medellín, a cidade onde havia nascido. Tentou levar uma vida mais discreta, afastada dos holofotes, distante daquele império criminoso que ela mesma havia ajudado a construir. No entanto, o destino lhe reservava um final diferente. No dia 3 de setembro de 2012, aos 69 anos de idade, saiu de um açougue em um bairro de Medellín. Nesse momento, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ela a queima-roupa. De forma irônica, foi a mesma tática de execução que ela própria havia popularizado durante os anos mais sangrentos de Miami, os acertos de contas realizados a partir de uma moto. Griselda Blanco morreu no ato, encerrando assim um capítulo que parecia estar escrito havia muito tempo. A notícia correu o mundo inteiro. Aquela mulher que havia espalhado o medo em 2 continentes e que chegou a ser mentora de figuras como Escobar, encontrava naquele instante seu desfecho definitivo. Seu nome continua vivo em séries, documentários e produções cinematográficas. Uma personalidade polêmica que demonstrou que, em um universo dominado por homens, ela soube abrir caminho com inteligência, astúcia e uma crueldade sem igual. A mulher que mostrou o caminho a Pablo Escobar e transformou para sempre a história do narcotráfico mundial. Passou quase 20 anos atrás das grades, e ainda assim seu nome não se apagou.
Mesmo entre muros e ferros, sua lenda continuava a crescer. Para muitos, Griselda Blanco não foi apenas uma criminosa, mas sim a grande arquiteta que lançou as bases do narcotráfico internacional. Inspirou medo, respeito e ódio em igual medida. Foi a precursora de um negócio que mais tarde transformaria homens como Pablo Escobar em figuras míticas do crime organizado. Quando saiu em liberdade no início dos anos 2000, decidiu voltar a Medellín, a cidade onde havia dado seus primeiros passos. Tentou levar uma vida mais tranquila, afastada dos olhos do público e do mundo de violência que ela mesma havia ajudado a construir. Parecia desejar passar seus últimos anos em silêncio, sem os holofotes da imprensa e longe dos fantasmas do poder. No entanto, seu destino parecia estar escrito há muito tempo. No dia 13 de setembro de 2012, aos 69 anos, saiu de um açougue em um bairro popular de Medellín. Nesse exato momento, 2 pistoleiros em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo contra ela. A ironia do fato marcou a todos. Foi assassinada com o mesmo método que havia se tornado sua marca pessoal durante a época mais brutal de Miami, o chamado acerto de contas de moto. Essa modalidade de ataque, que havia inundado de sangue as ruas da Flórida, acabou sendo a mesma que lhe tirou a vida. Griselda Blanco caiu no instante, selando assim um final que parecia inevitável. A notícia correu o mundo. Não era simplesmente a morte de uma senhora idosa, era o fechamento de uma era marcada pela violência, pela astúcia e pelo poder. Griselda havia sido uma das poucas figuras capazes de desafiar um sistema criminoso quase totalmente dominado por homens. Tornou-se lenda não apenas por sua brutalidade, mas também por sua visão estratégica, sua inteligência fria e sua habilidade de se mover em um mundo implacável sem demonstrar fraqueza. Hoje, sua figura permanece viva no imaginário coletivo. Sua história já foi retratada em documentários, séries de televisão e filmes que mostram tanto sua crueldade quanto sua capacidade de se impor em um universo que não estava destinado às mulheres. Alguns a recordam como a madrinha da Coca, outros como a viúva negra. Mas todos concordam que seu nome marcou um antes e um depois no narcotráfico mundial. Griselda Blanco abriu a trilha pela qual caminharam personagens que alcançaram dimensões ainda maiores, como Pablo Escobar. No entanto, foi ela quem primeiro soube enxergar a magnitude do negócio, quem entendeu que a cocaína seria a droga capaz de mudar as regras do jogo nas Américas e no mundo. Sua vida terminou nas ruas de Medellín, a mesma cidade onde tudo havia começado, como se o círculo se fechasse de maneira trágica e poética. Sua história continua sendo um lembrete perturbador. No universo do crime, não existem finais felizes nem poder eterno. Mais cedo ou mais tarde, todos os impérios erguidos sobre sangue e dinheiro acabam por ruir. E a vida de Griselda Blanco, com todo o seu poder, riqueza e crueldade, não foi a exceção. O assassinato de Griselda Blanco não apenas pôs fim à vida de uma das mulheres mais temidas do crime, mas também deixou um eco de perguntas na história do narcotráfico. Teria sido uma simples vingança, um acerto de contas que demorou décadas para ser executado, ou talvez um lembrete de que ninguém, por mais poder que acumule, consegue escapar das sombras que ele mesmo criou? O certo é que a figura de Griselda representa muito mais do que um nome nos arquivos policiais. Ela simbolizou uma transição, a passagem de um narcotráfico artesanal para uma engrenagem internacional capaz de desafiar governos inteiros. Transformou a cocaína em um produto de consumo global, desenhou redes e estratégias que seriam copiadas por gerações e demonstrou que, mesmo em um mundo implacável dominado por homens, uma mulher poderia ocupar o lugar mais alto na cadeia do poder criminoso. Mas seu legado está manchado de sangue. A violência que ela promoveu transformou cidades inteiras. Miami, nos anos 80, tornou-se um campo de guerra onde a vida valia o preço de uma bala. Medellín, seu berço e sua tumba, conheceu desde então o peso do narcotráfico que até hoje deixa cicatrizes. Por trás de sua fama e de sua fortuna, ficaram milhares de vítimas, famílias destruídas, uma memória que não se apaga facilmente. Com sua morte, muitos pensaram que desaparecia também uma época, mas Griselda Blanco permanece viva na cultura popular. Seu nome é mencionado em canções, recriado em séries de televisão e estudado em documentários que tentam decifrar como uma mulher de origem humilde, nascida na miséria, chegou a se transformar na madrinha da cocaína. Para alguns, é um mito carregado de intriga e poder.
Para outros, um monstro responsável por tragédias incontáveis. Sua história nos recorda uma verdade incômoda. Os impérios erguidos sobre o crime nunca se sustentam eternamente. Podem parecer invencíveis em seu auge, mas sempre acabam caindo. O dinheiro se desfaz, os aliados traem e o medo muda de dono. No caso de Griselda, sua própria criação acabou se voltando contra ela. E assim, a mulher que ensinou a Pablo Escobar, que conquistou Miami com violência, que desafiou as regras de um mundo cruel, caiu vítima do mesmo método que a tornou temida. 2 homens em moto, alguns disparos certeiros e um silêncio que ainda ecoa. Hoje, seu nome continua sendo um símbolo de contradições, astúcia e inteligência, mas também crueldade e destruição. Sua vida foi uma ascensão meteórica ao poder e uma queda inevitável rumo à tragédia. Uma história que demonstra que, no mundo do narcotráfico, todos os caminhos, cedo ou tarde, levam ao mesmo final. O assassinato de Griselda Blanco, ocorrido em setembro de 2012, foi mais do que o fim de uma vida. Representou o encerramento de um ciclo histórico do narcotráfico. A mulher que havia criado rotas, inventado métodos de transporte e aberto mercados terminou abatida nas ruas da mesma cidade onde tudo havia começado. Sua morte se transformou em um símbolo de justiça poética para muitos, mas também em um lembrete de que, nesse mundo, ninguém está a salvo, nem mesmo aqueles que o fundaram. Durante quase 2 décadas de prisão, seu nome continuava sendo mencionado em corredores, processos judiciais e até nas conversas dos novos chefes do tráfico, que a viam como uma pioneira. Enquanto outros capos eram esquecidos com o passar dos anos, a madrinha da cocaína mantinha sua mística. Suas invenções para mover droga, como o uso de roupas com compartimentos secretos ou a utilização de voos comerciais para transportar carregamentos, continuavam a ser estudadas pelas autoridades e copiadas por outros criminosos. Mas Griselda Blanco não foi apenas uma estrategista do negócio, também foi a própria encarnação do medo. Em Miami, seu nome estava associado a tiroteios em plena luz do dia, corpos abandonados nas ruas e confrontos que aterrorizavam a população. A imprensa da época a retratava como um monstro com rosto de mulher, alguém capaz de ordenar a morte de seus rivais com a mesma frieza com que cuidava de seus filhos. Seu apelido de viúva negra não era gratuito. Muitos de seus companheiros sentimentais terminaram mortos em circunstâncias suspeitas. O contraste era brutal. Mãe de 4 filhos, ao mesmo tempo, uma das criminosas mais impiedosas já conhecidas. Seus próximos garantem que ela nunca misturava os 2 mundos. Em casa podia ser carinhosa com os seus, mas nos negócios não existia compaixão. Essa dupla faceta alimentou sua lenda. Uma mulher capaz de se movimentar na vida familiar, ao mesmo tempo manter sob controle um império de sangue e cocaína. Após recuperar a liberdade, parecia desejar uma aposentadoria tranquila. Não voltou aos luxos exagerados nem às guerras abertas. No entanto, era impossível que uma figura de sua magnitude passasse despercebida. Em Medellín, muitos ainda lembravam seu nome, e seus inimigos, mesmo com o tempo decorrido, não haviam esquecido as velhas dívidas. Sua execução pelas mãos de pistoleiros em moto foi o fecho irônico de sua história. Ela mesma havia transformado essa modalidade em uma de suas principais armas, marcando a era mais sangrenta de Miami. No final, aquilo que havia criado se voltou contra ela. Caiu como muitos dos que um dia foram suas vítimas, surpreendida, sem chance de defesa e sem cerimônias. O impacto de sua morte ultrapassou fronteiras. Os meios de comunicação do mundo inteiro relembraram sua vida como a de uma mulher que havia escrito, com sangue e cocaína, um dos capítulos mais sombrios da história criminal. Documentários, séries e filmes começaram a resgatar seu nome, mostrando-a não apenas como uma vilã, mas como um fenômeno social e cultural. Para alguns, uma pioneira em desafiar o machismo dominante no narcotráfico. Para outros, simplesmente a responsável por incontáveis mortes e tragédias familiares. A contradição em seu legado é inevitável. Foi, ao mesmo tempo, mãe assassina, estrategista brilhante e carrasca implacável, símbolo de poder feminino, ao mesmo tempo, emblema da destruição. Sua vida ensina que o poder absoluto no crime nunca traz paz e que todo império construído sob violência cedo ou tarde desmorona. Hoje, seu nome continua vivo. Aparece em canções de corrido, em séries que dramatizam sua trajetória, em debates acadêmicos sobre o papel da mulher em estruturas criminosas.
Griselda Blanco deixou claro que não era preciso ser homem para comandar um exército de pistoleiros e acumular uma fortuna incalculável. Mas também expôs o outro lado desse poder: a solidão, o medo constante e um final marcado pela mesma violência que ela ajudou a perpetuar. Em definitivo, a história de Griselda Blanco não é apenas a de uma mulher que conquistou o mundo do narcotráfico. É a história de como a ambição pode transformar uma pessoa, de como o poder pode devorar aquele que o exerce, e de como a violência nunca oferece um caminho de volta. Sua vida e sua morte se tornaram um espelho da brutalidade de um negócio que consome todos os que participam dele, não importa o quão alto consigam escalar. A morte de Griselda Blanco não foi apenas o fim de uma mulher, mas o desfecho de uma era. Sua vida foi marcada pela ambição, pelo engenho, pela violência. Ainda que tenha tentado desaparecer da cena pública após recuperar a liberdade, o passado acabou por alcançá-la. Seus inimigos nunca esqueceram, e o destino parecia ter reservado para ela o mesmo remédio que durante anos impôs aos outros. Com seu assassinato, a chamada madrinha da cocaína fechou o círculo de sua própria criação. Nascida na pobreza, forjada nas ruas de Medellín, conquistou Nova York e Miami e, por fim, retornou para morrer na cidade onde tudo havia começado. Foi, em muitos sentidos, um final simbólico. A mulher que ensinou outros a matar a partir de uma motocicleta foi abatida da mesma forma, como se a história quisesse lembrá-la de que ninguém escapa daquilo que semeia. O eco de sua figura ainda ressoa na memória coletiva. Para alguns, segue sendo um ícone de poder feminino, um exemplo de como uma mulher conseguiu se impor em um mundo governado por homens. Para outros, é a própria encarnação da crueldade e da destruição, a responsável por milhares de mortes por espalhar o terror em 2 continentes. Seu legado não admite meios termos. Griselda Blanco foi ao mesmo tempo pioneira e carrasca, mãe e assassina, estrategista brilhante e criminosa impiedosa. Transformou a cocaína em um negócio global e abriu caminho para impérios muito maiores que o seu. Mas também deixou atrás de si um rastro de dor impossível de apagar. Hoje, seu nome aparece em livros, séries, músicas e filmes. É estudada como fenômeno social, lembrada como lenda e condenada como monstro. E talvez aí resida a grande contradição de sua história: ter sido uma mulher que, desde as sombras, mudou o rumo do narcotráfico mundial, para o bem ou para o mal. No dia 3 de setembro de 2012, em uma rua qualquer de Medellín, caiu Griselda Blanco. E com ela se apagou uma das figuras mais polêmicas e temidas do crime organizado. Sua vida demonstra que, no narcotráfico, não existem finais felizes nem reinados eternos. No fim, todos acabam pagando o preço da violência que semearam. Assim conclui-se a história da mulher que inspirou Pablo Escobar, que aterrorizou Miami e que transformou a cocaína em um negócio sem fronteiras. A viúva negra, a madrinha da coca, a pioneira que marcou um antes e um depois no mundo do crime. Uma vida construída com sangue, dinheiro e medo, que encontrou, como todos os impérios criminais, sua inevitável queda.